Na aula anterior, nós vimos alguns aspectos fundamentais no que diz respeito ao relacionamento de Cristo com o seu povo. E nós destacamos na aula anterior que Cristo é primeiramente o cabeça, aquele que governa, é a suprema autoridade, é o cabeça não só da igreja, mas de todas as coisas, de todo o universo criado. Alguém pode perguntar, mas o que significa a palavra coisa? E nós podemos dizer o seguinte, olha, a palavra coisa se refere a tudo o que foi criado. Só Deus que não é uma coisa, Deus é Deus, Deus eternamente. Então, quando nós aprendemos na aula anterior que Jesus Cristo ele é o cabeça de todas as coisas, significa que ele é o dono, o proprietário, aquele que governa todas as coisas criadas, as visíveis, as invisíveis, e isto é algo maravilhoso e importante para que nós falemos e falemos de novo e tornemos a repetir para que todos entendam que Jesus é o cabeça de todas as coisas e também da igreja. Dentro da igreja, o maior não é aquele que é servido por um maior número de pessoas, mas dentro da igreja, o maior é aquele que serve o maior número de pessoas. Você está de parabéns porque está investindo o seu tempo procurando conhecer melhor a palavra de Deus e para ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E também eu sei, você está se preparando para ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a igreja. Mas é importante que você tenha isso em mente. Você está se preparando não para ser uma pessoa que vai ser servida, mas você está se preparando para ser um servo. Porque a igreja tem um cabeça apenas. E este cabeça, a cabeça do corpo, é o Senhor Jesus Cristo. A Ele honra e glória. Vimos também que Jesus ele é o Salvador. Aquele que veio buscar e salvar o perdido. Nesta aula, nós vamos destacar, continuando ainda nessa mesma linha de pensamento, nós vamos falar hoje sobre Jesus Cristo como o Redentor. E eu sei que para muitas pessoas a palavra Salvador e Redentor, elas soam como sendo sinônimos, como querendo dizer a mesma coisa. E em certo sentido, sim. Ou seja, o Salvador é aquele que nos redime do nosso estado de pecado. Mas a palavra Redentor, ela traz alguns significados e algumas lições preciosas que nós estaremos vendo nesta aula. Nós verificaremos primeiramente que Jesus Cristo, como o Redentor, é aquele que demonstra o amor de Deus. O Redentor demonstra o amor de Deus. Veremos também que o Redentor, para nos redimir, foi aquele que derramou o seu próprio sangue. O Redentor derrama não o sangue de outro, não o sangue de um animal, mas o Redentor derrama o seu próprio sangue para nos resgatar, nos redimir. E o Redentor é aquele que manifesta a glória de Deus. Que Deus esteja iluminando os nossos corações, o seu coração, para que estas lições tão preciosas acerca de Jesus, o Redentor, entre na nossa mente, no nosso coração e seja a bênção, não só para nós que aqui estamos, eu aqui, vocês aí, mas que sirva de bênção para muitas pessoas aqui e por todas as nações e aí no lugar onde você mora, o lugar no qual Deus colocou você para ser luz, ser sal. Timóteo, capítulo 2,
primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 até o verso 7º, ou seja, do versículo 1 ao 7 do capítulo 2 de 1 Timóteo, nos diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Jesus Cristo é o Redentor que veio demonstrar o seu amor, o amor de Deus para com todos os homens. É interessante que a palavra todos, ela aparece várias vezes aqui no texto. Diz o texto, primeiramente, que nós devemos fazer ações, interceder, fazer súplicas, ações de graças em favor de todos os homens. A palavra todos os homens aqui, eu entendo, significa humanidade. O texto não está falando que nós devemos orar apenas por todos aqueles que serão salvos. Não, a Bíblia diz que devemos orar por todos os homens. Em favor dos que se acham investidos, aos reis, e em favor de todos os que se acham investidos de autoridade. Aqui não está falando para que nós devemos orar apenas por aqueles que estão investidos de autoridade, mas que pertencem a Cristo e fazem parte da igreja. Não, a todos. E com toda piedade. E diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isto que? Orar por todos os homens, por toda a humanidade, orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, isso agrada o coração de Deus, o qual, ou seja, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha aqui, esse é um texto que traz ao nosso coração, primeiramente, um conforto e uma motivação de saber que Deus deseja, é o que o texto está falando, Deus deseja que todos sejam salvos. E nesse momento nós podemos pensar um pouquinho a respeito de outras doutrinas que a Bíblia nos fala. A Bíblia também nos ensina que a salvação, ela é um milagre que ocorre no coração das pessoas. A Bíblia nos diz que aqueles a quem Deus de antemão amou, conheceu, o verbo conhecer aqui significa amar, relacionamento íntimo. Aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, chamou, justificou. A doutrina da eleição também é uma doutrina que está ali firme nas Escrituras. E algumas pessoas têm dificuldade com doutrinas como esta. E há quem negue a doutrina da eleição
ou tente dizer que não, olha, Deus escolheu porque Ele sabia que a pessoa ela iria ser boa. Não, a Bíblia diz que Deus nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus olhou do céu à terra e não achou um justo sequer. Ou seja, Deus não nos escolheu, não nos amou porque Ele viu alguma coisa em nós e sabia que nós o iríamos escolher. Não, a Bíblia fala claramente isso. Mas a Bíblia também fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. A palavra de Deus também nos ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes deseja que todos sejam salvos. E algumas pessoas discutem essa questão e tentam forçar para um lado ou forçar para o outro. E nesse momento, então, eu, como estudante da Palavra de Deus, como estudante da teologia, eu louvo a Deus pela vida de homens como os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino. Qual que foi a grande contribuição desses homens? Principalmente vamos pensar um homem como João Calvino. Às vezes as pessoas falam mal dele sem entender a sua teologia, mas ele trouxe algo maravilhoso. E o professor já falecido, Anthony Huckman, no seu livro Salvos pela Graça, ele afirma que Calvino, ele preferia ter uma teologia onde as verdades bíblicas estivessem ali, mesmo que ele não conseguisse entender como uma, digamos assim, se encaixava com a outra. Era preferível ter dois pontos ali em tensão do que ter uma teologia onde aparentemente tudo está explicado, mas que de repente não reflete o que a palavra de Deus nos ensina. E é isto que nós, por várias vezes, chamamos de paradoxo. E o que é o paradoxo? O paradoxo é a limitação do homem para falar das coisas de Deus. O paradoxo é aquele momento no qual nós entendemos que Deus, ele é tão grande, infinitamente maior do que a nossa compreensão, ao ponto de nós não conseguirmos colocar Deus apenas em um livro ou em um texto. E é por isso que vão ter coisas a respeito de Deus, faces do agir de Deus, que nós vamos compreender claramente em um texto, outra face vamos compreender claramente na outra, mas ao mesmo tempo não vamos conseguir entender como que tudo isso pode ser harmonizado. Mas para que haja paz no nosso coração, primeira coisa, vamos entender que Deus é soberano. Vamos entender que Ele nos amou, Ele nos escolheu e a salvação foi um milagre na nossa vida. Vamos entender isso para que a gente tenha paz. É Deus falando, né? Como aquela passagem linda do profeta que diz: com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia eu te remi. O amor de Deus por nós é eterno e é um amor que não tem a ver com merecimentos, com méritos. Algumas pessoas pensam, não, Deus já sabia como ia ser a minha vida, então Ele já sabia que eu seria uma pessoa boazinha. Isso não faz sentido. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu justo nenhum sequer, e por isso, tão somente por isso, Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo buscar e salvar o perdido. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então eu vou entender que eu não tenho do que me orgulhar diante de Deus. Efésios nos diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie.
Então nós não vamos nos gloriar, não, mas é bom saber que mesmo sendo tão fracos, limitados, Deus nos amou e enviou Jesus para nos redimir. Agora, essa verdade também é maravilhosa. Quando diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho, da verdade. Porquanto, e qual que é essa verdade? A verdade é que é Cristo. E a verdade também é que existe um só Deus. Um Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. E há um só mediador entre Deus e o homem. O mediador é aquele que nos representa. Poderíamos dizer que o mediador é aquela ponte que nos leva até Deus. É o único, como Jesus mesmo disse, é o único caminho, a única verdade e também a vida. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Já temos falado sobre a humanidade de Cristo, né? E vamos falar ainda sobre a humanidade de Cristo. Jesus se fez homem para poder ser o nosso mediador, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Paulo disse, foi para isso que eu fui designado pregador e apóstolo, mestre aos gentios na verdade. Paulo ele está falando exatamente porque Deus deseja que todos sejam salvos e que foi exatamente para isso que ele me designou como pregador aos gentios. E aqui temos mais outro paradoxo. Bem, se é Deus que soberanamente salva, Ele usa os meios, etc. Por que que nós temos que pregar e falar? Porque a Bíblia ensina que Deus é soberano e a soberania de Deus não vai só até um ponto, né? Alguém pode dizer, mas até que ponto vai a soberania? Não, a soberania não vai até um ponto. Porque se ela fosse só até um ponto, ela não seria soberania. Soberania é completo, o governo de Deus é completo. Mas nesse governo completo, Ele também nos fez responsáveis. E Ele deseja que os homens sejam salvos. E Ele estabeleceu o caminho para essa salvação, através de Cristo e através de você, através de mim, Igreja de Cristo, que fomos chamados para pregar, para falar. Eu gosto, obviamente, de ensinar essas verdades bíblicas, de dar aula de teologia. Eu gosto de ajudar as pessoas a compreender melhor aquilo que a Bíblia nos coloca, mas o que me alegra é saber que as pessoas, entendendo isso, elas podem se tornar mais ousadas na pregação. De que adianta nós ficarmos parados, lendo, discutindo teoria, eu concordo, eu não concordo, e o vizinho, sem Cristo, está morrendo indo para o inferno. Não, nós não podemos ter essa atitude. Nós precisamos pregar que Jesus Cristo é o Redentor, que deu a sua vida para nos resgatar. Nos resgatar. E nos resgatar do poder do pecado, nos resgatar do poder da morte. E aqui está algo do qual nós falaremos mais adiante, mas só para você já ir pensando. Quando fala que Jesus ele morreu para nos resgatar, não significa que Jesus morreu para oferecer algo às trevas, né, ao diabo, para que assim nós fôssemos livres. Não, Jesus ele não fez absolutamente nada em relação a dar algum tipo de satisfação às trevas, porque ele já é o cabeça, como nós vimos. Todos os principados e potestades estão debaixo dos seus pés. Jesus Cristo, Ele nos resgatou, foi da nossa situação de miséria. E Ele nos resgatou fazendo isso, apresentando o seu sacrifício ao próprio Pai. Então,
como nós vemos nesse momento através desse texto, Jesus Cristo é aquele que, como Redentor, demonstra o amor do Pai, o qual deseja que todos sejam salvos. E é por isso que, independentemente, sem conseguir entender como é que uma coisa que a Bíblia ensina se encaixa com a outra, nós vamos fazer o seguinte, é o que eu sempre digo, faça o seguinte, não queira abrir mão de uma coisa para acreditar em outra. Se a Bíblia está falando, fica com as duas. Se a Bíblia diz que você é salvo porque Deus te escolheu desde a eternidade e colocou vida no seu coração e fez uma obra, não porque você merece ou eu mereço, mas pela sua graça, se Ele me diz isso, aleluia, eu vou segurar essa verdade para o meu conforto. Isso é graça. Não vou confiar na minha justiça própria. Vou confiar na justiça de Cristo. E se Ele me diz também na sua palavra que Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação, eu vou me levantar, vou me preparar, abrir a minha boca, orar e falar: Pai, eu estou aqui, eu quero falar de Ti para o maior número de pessoas que o Senhor me der a oportunidade, para que a vontade perfeita do seu coração se cumpra. Este fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. Andem, crianças, vão lá para fora. Eu já falei, saiam. Saiam. Elas fazem todas as travessuras que podem. O que ela faz aqui? Não sei. O que ela está fazendo? Se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. Eu sei quem é esta mulher, Simão. Vou lhes contar uma coisa. 2 homens deviam um ao outro que emprestava dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 50. Nenhum podia pagar, então ele lhes perdoou a dívida. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para meus pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21, assim nos diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 21 a 21 nos diz: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Jesus Cristo é o Redentor que, por amor de nós, derramou o seu próprio sangue. O Redentor que derrama o seu próprio sangue. O conceito de redenção tem a ver com esta questão do resgate. Redimir é resgatar. É buscar alguém que por várias situações foi preso, se achou aprisionado. E agora vai alguém e paga o resgate para que esta pessoa seja livre. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no paraíso, eles se tornaram prisioneiros. Mas entenda bem, eles não se tornaram prisioneiros do diabo. Eles se tornaram prisioneiros do pecado. O pecado é algo maior do que as próprias trevas. Na verdade, o próprio Satanás e os anjos, eles ficaram aprisionados pelo pecado e por causa disso já foram condenados, porque todos estavam lá no paraíso, na presença de Deus, e em conjunto fizeram ali uma grande conspiração, se rebelaram e conheceram a ira de Deus. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se tornaram prisioneiros da própria desobediência. Eles criaram uma situação terrível em relação ao próprio Deus, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é amoroso, maravilhoso. E Deus já havia dito a eles: olha, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai experimentar a morte. Vai experimentar a morte. Não é que aquela fruta tivesse algum poder mágico. Eu penso que aquela fruta era a fruta mais sem gosto, a pior das frutas do paraíso. Eu imagino a decepção de Adão e Eva quando morderam aquela fruta, achando que ela era doce, que ela era diferente, e perceberam que não tinha gosto de nada. O que estava ali não era questão de uma magia escondida numa fruta, não. O que estava ali era a possibilidade do homem exercer sua liberdade. Deus criou o homem livre. E quando ele colocou a árvore e falou: ó, dessa você não coma, Deus estava dando ao homem liberdade. Liberdade para, se quisesse, se afastar de Deus. Porque relacionamento envolve liberdade. Se Deus não tivesse nos dado liberdade, nós não seríamos livres. Mas houve então o pecado. E nesse estado de pecado, a nossa própria natureza, ela caiu. É por isso que todos nós sentimos, temos dentro de nós essa força,
que nos leva, às vezes nos empurra para fazer coisas que desagradam a Deus. Eu costumo dizer que um dos meus piores inimigos sou eu mesmo, é a minha carne. É claro que depois que você recebe Jesus como Salvador, Deus coloca uma nova natureza dentro de você. O Espírito Santo começa a morar dentro de você. Mas você ainda continua com restos da velha natureza. E esse é o processo de santificação. À medida que você vai alimentando a sua nova natureza e vai matando, Deus vai matando, mortificando a velha natureza. Esse é o processo de santificação. Então nós estamos presos, pelo pecado. Aí sim, presos pelo pecado, com esse problema da natureza pecaminosa, aí nós temos um inimigo a mais, que é Satanás e seus anjos, que tiram proveito de tudo isso no seu desejo de roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo disse que, embora o inimigo queira exatamente isso, roubar, matar e destruir, Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então, esse é o nosso estado, é um estado de quebra de relacionamento com Deus que nos traz todas essas consequências. Agora, quando nós falamos de um resgate, nós falamos da obra de Cristo. Ora, se vocês chamam de Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí alguém pensa, olha, Paulo aqui está falando de obras, então salvação depende de obras. Não, Paulo aqui ele está falando com a igreja. Ele está escrevendo, Paulo não, Pedro. Pedro, estamos falando de Pedro, não Paulo. Pedro aqui, ele está falando para a igreja, para pessoas que já conheciam a Jesus. E ele está falando o seguinte, olha, durante esse tempo que nós ainda estamos peregrinando, estamos caminhando até a consumação, até aquele momento onde haverá novos céus e nova terra, durante esse tempo nós devemos ser cuidadosos com o nosso comportamento, sabendo que um dia nós vamos conversar com Cristo a respeito da nossa vida. Não é que você vai conversar para Jesus decidir se você realmente é salvo, porque a Bíblia não mente. E Jesus já falou em João 3, quando conversava com Nicodemos, que quem crê em Jesus não é julgado, e o que não crê já está condenado. Mas quando Paulo fala que nós vamos ter que comparecer perante o Senhor, a ideia aqui é aquela mesma ideia que podemos ver na parábola dos talentos. Quando Jesus diz que a nossa vida é semelhante à daquele servo, que o Senhor saiu e foi fazer uma viagem e entregou talentos para os seus servos. E depois retornou e pediu prestação de contas. E um recebeu 2, conseguiu mais 2, 5, mais 5. E um recebeu 1, mas na verdade ele não conhecia o seu Senhor, ele não tinha fé no seu Senhor, ele tinha uma relação de medo com o seu Senhor. E isso é a situação de quem vive na religião, quem acha que a salvação por obras, é uma pessoa que sempre vai estar com medo de Deus, e na parábola, aquele que recebe um talento, ele tem medo, enterra o talento, e por isso ele é lançado fora. Mas você, que pela graça crê em Cristo, descansa nele como Salvador, você tem tantos talentos, e o que Jesus quer que você faça, que eu faça, é que nós peguemos os talentos que ele nos deu e estejamos usando esses talentos para produzir vidas, abençoar vidas. E Paulo disse, olha, não foi por meio de coisas corruptíveis que vocês foram resgatados. Ou seja, não foi através de sacrifício de animais,
Não foi através do cumprimento da lei, não é através da religião ou coisa parecida, mas foi através do precioso sangue de Cristo que fostes resgatado, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, para manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha aqui, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, significa que Deus, ele não é um Deus que vai planejando as coisas à medida que as coisas vão acontecendo. Não. Antes mesmo dele criar todas as coisas, ele já conhecia toda a história, conhecia a nossa situação, conhecia a nossa miséria. Antes de criar o mundo, ele já nos amou e já preparou Jesus Cristo, que foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. E eu gosto de citar Apocalipse 13:8, que diz que Cristo foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o Redentor que nos resgata através do derramamento do seu próprio sangue. E ele derrama o seu sangue, não é para dar alguma satisfação às trevas, mas ele derrama o seu sangue, é para nos resgatar da nossa situação, para resolver esse problema diante de Deus. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer punir ninguém. Mas Deus é justo, precisa punir o pecado. E foi exatamente por isso que Jesus veio e por nós morreu, por nós entregou a sua própria vida. Ainda na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O Redentor que manifesta a misericórdia de Deus. Em tudo isso que nós temos dito nesta aula a respeito de Jesus como o Redentor, nós estamos, na verdade, enfatizando isto, que a obra de Cristo, ela é também a manifestação da misericórdia de Deus para nós. O texto diz que Deus, ele nos fez povo seu. Vós, porém, sois raça eleita. Olha só que a expressão eleição não é uma coisa que algum teólogo inventou, não, esse conceito está na Bíblia. E eleição fala do poder soberano e da autoridade soberana de Deus, e do seu amor, e da sua graça, e da sua misericórdia. E o Senhor está falando, vós, porém, sois raça eleita. Vós sois sacerdócio real, é uma nação eleita. Uma nação agora de sacerdotes. O que o sacerdote faz? O sacerdote conduz o homem a Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Ele nos conduz a Deus através do seu próprio sangue. Nós conduzimos as pessoas a Deus através de Jesus. Nós conduzimos as pessoas até Jesus, que é o caminho, verdade e vida, e Jesus então os conduz ao Pai. Vós sois uma nação de sacerdotes, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Que bênção, que alegria! Eu me sinto feliz quando eu leio essa passagem e entendo que eu sou propriedade exclusiva de Deus.
E eu tenho certeza que Deus ele cuida com muito carinho de tudo aquilo que lhe pertence. Principalmente no que diz respeito à sua família, o seu povo, a igreja, essa nação santa que Deus tem escolhido e comprado com alto preço, como nós vimos há pouco, quando Jesus comprou não mediante prata e ouro, mas através do seu sangue. Nós somos propriedade exclusiva. Nós estamos caminhando por este mundo, aguardando o cumprimento final da profecia. Quando Jesus há de voltar, quando Deus vai cumprir o seu projeto e todo o universo vai ser resgatado. Paulo diz que a própria criação aguarda a sua redenção. É assim que a Bíblia descreve, é um universo redimido, é um universo ressurreto, onde uma igreja, onde um povo, uma nação santa ressurreta, vai viver eternamente adorando, glorificando, em comunhão com um Deus vivo e com Jesus Cristo, homem também ressurreto, ressurreição. Que bênção! Aqui diz que nós somos essa propriedade exclusiva, mas com um objetivo. O objetivo de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que esse texto está falando de misericórdia. Em Cristo nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, mas o somos não porque mereçamos ou porque temos qualidades. Não, nós somos nação santa porque Deus, Ele nos buscou nas trevas. E nas trevas nós estávamos ali amarrados, escravos do pecado, do erro. Se dependesse da nossa força ou se dependesse de nós escolhermos, nós continuaríamos escolhendo a morte. Mas Ele nos resgatou, Ele nos tirou dali, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Jesus Cristo, Ele é o Redentor que demonstrou misericórdia sobre as nossas vidas e agora nos chama para que nós também sejamos instrumentos nas mãos de Deus para anunciarmos as virtudes maravilhosas de Deus para aqueles que ainda estão nas trevas, para aqueles que ainda precisam conhecer do grande e maravilhoso amor de Deus. Jesus Cristo é o Redentor. E isto é um aspecto importante no relacionamento de Cristo com o seu povo. Nesta aula, nós vimos 3 pontos importantes. Vimos que Cristo, como Redentor, Ele demonstra o amor de Deus. Cristo, como Redentor, Ele derramou também o seu próprio sangue para nos resgatar, para nos comprar, para nos libertar do império das trevas e da nossa situação complicada por causa do pecado. Jesus Cristo, então, demonstra o amor de Deus. Jesus Cristo derramou o seu próprio sangue, sangue de Cordeiro perfeito e sem mácula, e Jesus Cristo é o Redentor que manifesta a misericórdia divina e nos chama para que nós sejamos também instrumentos de misericórdia, de proclamação dessas verdades, dessa redenção maravilhosa a todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Que Deus abençoe você e que esta aula produza frutos e que você, a partir de agora, comece a pensar em pessoas que você conhece,
mas que ainda não estão experimentando a misericórdia de Deus na sua vida. Comece a orar por elas, comece a falar com elas e certamente você vai ver o milagre da salvação ocorrendo em muitas vidas.